Te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite também eu quero trazer uma mensagem para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua noite, a sua casa e a sua família. Rapidamente, João 19, versículo 31, adiante a palavra do Senhor diz: então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los da cruz. Pediram isso porque era sexta-feira e não queria que no sábado os corpos ainda estivessem na cruz. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram a perna do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. Depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Palavra do Senhor nessa noite nos relata sobre a crucificação de Jesus. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava na cruz. Ali Jesus estava pendurado naquela cruz. A palavra diz que ali sai a ordem dos soldados para que eles fossem e quebrassem a perna daqueles que estavam na cruz com Jesus. A palavra diz que ali quebrou a perna de um lado e do outro. E quando foi para quebrar a perna de Jesus, Jesus já estava morto. E eles não quebraram as pernas de Jesus. Meu amado, Jesus ele estava no madeiro. Não é porque Jesus estava devendo alguma coisa. Não é porque Jesus estava pagando pelos pecados dele. Jesus ele estava ali levando sobre si todo o pecado da humanidade. Jesus estava ali pagando pela iniquidade do homem. O homem pecou, a palavra diz, e ele foi destituído da glória de Deus, porque a criatura desobedeceu o seu Criador. Mas ali o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi enviado, ele estava no madeiro, ele estava ali pagando pelo preço do pecado da humanidade. Aquilo que o homem errou, aquilo que o homem pecou, mas não poderia ser diferente, porque Jesus era o único que poderia pagar o preço pela alma do homem. A alma do homem, meu amado, tem um preço muito alto. A sua alma tem um preço muito alto. E esse preço foi o preço de sangue. Mas não foi qualquer sangue. Não foi o sangue de um ladrão. Não foi o sangue de um homem falho. Mas foi o sangue de Jesus Cristo. O único que poderia redimir o pecado do homem. O único que poderia derramar o seu sangue pela humanidade. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. A morte não parou Jesus. O homem não parou Jesus. A cruz não parou Jesus. E o adversário da nossa alma, Satanás, não parou Jesus. Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o adversário da nossa alma. Jesus, ele venceu a cruz. Mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. A palavra diz, meu amado, que Jesus, ele morreu pelo pecado do homem. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para justificar o homem. Jesus é o advogado fiel. Jesus é aquele que a morte não pode vencer. E deixa eu falar para ti, há uma vida eterna aguardando a alma daquele que crê em Jesus. A palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor vai dizer que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Sabe por que não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque a condenação foi sobre ele, o castigo foi sobre ele, para que eu e você possamos crer em Jesus Cristo e ter a vida eterna. E nessa noite eu quero falar para ti, tem um grande risco de você partir dessa terra sem Jesus e você ir para um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, um lugar
a ferida não cicatriza, um lugar onde o bicho não morre. E a palavra diz que é um lugar de tormenta. Meu amado, Jesus, Ele veio para nos libertar da condenação. Jesus, Ele veio para libertar o homem da condenação. Mas a palavra do Senhor diz que há dois caminhos para o homem. E Deus, Ele não obriga ninguém. Jesus, Ele não obriga ninguém a servir Ele. Por isso que Jesus, Ele ordenou para pregar o Evangelho. Porque a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando ouvir a palavra de Deus, e a palavra diz que todo aquele que nele crê, a fé vem através da palavra de Deus. Meu amado, não perca a oportunidade. A oportunidade que você tem é única. E essa única oportunidade é Jesus Cristo. O homem não terá outra oportunidade. A palavra diz, Jesus diz, olha, não turbeis os vossos corações, mas creia em Deus, creia também em mim. Jesus diz, olha, na casa do meu Pai há uma grande morada, há muitos quartos preparados, Ele foi preparar. Hoje Jesus, Ele disse, eu vou, mas eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para aquele que crê, para aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a palavra diz que assim como Ele foi levado aos céus, assim como aquele discípulo viu Ele sendo levado, a palavra diz que Ele voltará sobre as nuvens, da mesma forma que Ele foi levado. E a palavra está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Só não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas nós temos plena certeza que vai voltar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, é verdadeira. Mesmo que muitos tenham desprezado, mesmo que muitos não acreditam, mesmo que muitos tenham cansado de esperar e tenham desistido, a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, é perseverança, meu amado. Andar no caminho de Jesus é renúncia. Andar no caminho do Senhor é renunciar a nós mesmos. E é uma caminhada que não é fácil, mas é para quem perseverar. E quem nos dá a graça para que nós possamos perseverar em Jesus. Talvez nessa noite, meu querido, seja a sua última noite, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas eu deixo a pergunta, você está no caminho do Senhor? Porque a salvação é somente no caminho do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa dar uma oportunidade para Jesus. Que você possa dar um passo para Jesus. Talvez você diz nessa noite, mas eu estou pecando, eu estou bebendo, eu estou fazendo tudo de errado. Ei, vem assim mesmo. Quem muda a mim, quem muda você é Jesus. Quem muda a mim, quem muda você e nos convence é Jesus, é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela muda a minha e a sua vida. A palavra de Deus que tem o poder. A palavra de que o Verbo, ele se fez carne, habitou no meio dos homens. Ele morreu, ressuscitou, para que eu e você possamos ter vida. Então que nessa noite, meu amado, você possa crer, receber Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu oro aqui nesse lugar, mais uma vez, te entrego cada morador, te entrego cada família, cada jovem, cada criança, cada vida que está me ouvindo, que venha ter cura, libertação e renovo aqui nesse lugar. Pai, que vida venha ser transformada através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.